parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida do Lama Padmasambhava, vamos seguir aqui dando continuidade ao estudo do glossário, começando hoje pelas 4 qualidades incomensuráveis, onde o Lama diz: alegria, amor, compaixão e equanimidade. Elas surgem de uma ampliação da mente que passa a abarcar as necessidades dos outros seres. Alegria é reconhecer o mérito de outros e se regozijar com isto. Amor é fazer de tudo para ampliar estas boas qualidades. Compaixão é entender os obstáculos dos outros seres a partir do ponto de vista deles mesmos, gerando soluções adequadas e permitindo que sua natureza livre aflore naturalmente. E equanimidade é não sucumbir a flutuações, atendendo todos os seres em suas necessidades, independentemente de recompensas ou condições. Então vejam, pessoal, que aqui nesse verbete, o Lama nos apresenta as 4 qualidades incomensuráveis, que são alegria altruísta, amor, compaixão e equanimidade. E elas são consideradas qualidades incomensuráveis porque, de fato, são qualidades que, quando afloram em nossos corações e em nossas mentes, elas não têm limites, A compaixão, por exemplo, ela é uma atitude, como nós inclusive dissemos hoje na primeira parte aqui do nosso Evangelho, de estarmos sempre disponíveis para, na medida das nossas possibilidades, diminuirmos o sofrimento do outro. E ela é ilimitada, a compaixão ela é ilimitada, porque quando ela se manifesta como uma compaixão genuína, ela não escolhe o ser para o qual ela vai se direcionar. A compaixão genuína, ela se direciona a qualquer ser que necessite, que esteja ali, necessitando do nosso apoio para amenizar suas aflições. Ou seja, ela independe, a compaixão genuína, ela independe de nossas preferências, de nossos gostos e de nossas simpatias. A compaixão genuína, ela não avalia quem pode ou deve ser ajudado e quem não pode ou não deve ser ajudado. Porque para a compaixão genuína, todos merecem ser ajudados. O mesmo se aplica à alegria altruísta, que se alegra, sempre que vê um ser avançando no caminho espiritual, sempre que vê um ser alegrando-se com suas conquistas. A alegria altruísta ela se alegra com a alegria do outro também de forma independente de nossas preferências, de nossos gostos, ou de nossos julgamentos. E o mesmo vale para o amor e a equanimidade. E por isso, então, essas 4 qualidades são incomensuráveis. Para elas não há limites. Vejamos o exemplo de Jesus. Jesus não teve limites para a sua bondade e para o seu amor. Mesmo aqueles seres que o crucificaram, mesmo aqueles seres que tentaram lhe impor um sofrimento acerbo, mesmo para esses ele manifestou amor, compaixão, equanimidade e alegria altruísta. O ladrão que foi crucificado ao seu lado, que ficou conhecido na história cristã como bom ladrão, que disse a Jesus: mestre, quando estiveres no teu reino, isso lá na cruz, Jesus pregado na cruz, o ladrão pregado na cruz, mas esse ladrão vira para Jesus do seu lado e diz: mestre, quando estiveres em teu reino, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, não importava se fosse ladrão, não importava se fosse prostituta, não importava se fosse um condenado à morte, não importava se fosse um fariseu, um saduceu, todo aquele que abrisse o seu coração para receber os ensinamentos e a luz, Jesus estava ali disponível a ajudá-los. Por quê? Porque Jesus era um ser desperto, Jesus era um ser iluminado, então era um ser onde essas sementes, de amor, compaixão, equanimidade e alegria altruísta estavam plenamente despertadas. Portanto, para ele não tinha limitação. Seu amor não tinha limitação. Sua compaixão não tinha limitação. Ele se alegrava com qualquer ser que ele visse
se melhorando, que ele visse progredindo, né? A alegria do outro era a sua alegria, né? E é por isso que o Lama diz aqui que essas qualidades incomensuráveis, elas surgem de uma ampliação da mente. Esse é o ponto, né? Se nós queremos evoluir em direção à manifestação dessas qualidades incomensuráveis, nós precisamos ampliar nossa mente. Nós precisamos acabar com ou dinamitar, né, esses muros egoístas que ainda nos cercam, né, essa excessiva preocupação com o eu e o meu, se quisermos de fato sermos seres capazes de abarcar a necessidade dos outros seres, como diz o Lama aqui. Porque é óbvio que todo aquele que está profundamente e intensamente envolvido com seus interesses egoístas não tem espaço em sua mente e em seu coração para olhar para as necessidades dos outros, né? Então, por isso o Lama nos diz aqui, né, que para que essas qualidades incomensuráveis brotem, né, e se desenvolvam em sua plenitude em nosso mundo interior, é preciso que nós ampliemos a nossa mente. É preciso que nós saiamos desse mundo estreito do ego, né, e passemos a operar a partir de uma mente amorosa, de uma mente equânime, de uma mente compassiva, né? E aí o Lama vai então explicar cada uma dessas, explicar e definir, né, cada uma dessas qualidades incomensuráveis, falando primeiro sobre a alegria altruísta, né, que é reconhecer o mérito de outros e se regozijar com isso, né? Percebam como, pessoal, essas qualidades são exatamente o oposto dos nossos impulsos egoístas, porque os impulsos egoístas se alegram com o mérito próprio, né? Se regozijam com o mérito próprio, com as conquistas próprias, né? Com as minhas conquistas. Já a alegria altruísta não. A alegria altruísta, ela se regozija com a conquista, né, e a alegria dos outros, né? Então, é por isso que cada uma dessas 4 qualidades incomensuráveis é uma ferramenta para exercitarmos a transcendência do ego, né? Ou seja, exercitarmos o ir além do autointeresse, né? O exercitarmos ir além do eu e do meu, né? Então essa é a alegria altruísta, né? O reconhecimento do mérito dos outros e o regozijo com este mérito. O amor, que é a segunda qualidade incomensurável elencada aqui pelo Lama, é fazer de tudo para ampliar as boas qualidades dos seres, né? Então é muito interessante isso, porque isso torna claro para nós o que é o impulso amoroso, né? O impulso amoroso é exatamente esse olhar que, mesmo vendo um ser praticando as mais terríveis negatividades, consegue penetrar no aspecto mais profundo e essencial desse ser e perceber que lá na sua essência residem as mesmas qualidades divinas que residem em nós e em todos os demais seres. Então, o amor é justamente essa qualidade incomensurável que se movimenta para ajudar os outros seres a despertarem e cultivarem esse potencial divino intrínseco a todos, né? O amor, como Jesus mesmo demonstrou, né? Jesus, em todas as oportunidades que nós vemos descritas no Evangelho, está sempre movido por essa energia amorosa, né? Ele está sempre buscando despertar em todos aqueles que com ele convivem, em todos aqueles que com ele conversam, aquilo que de melhor essas pessoas têm, que são justamente essas qualidades que estão ali em potencial na sua natureza divina, aguardando para serem despertadas. Todo o movimento de Jesus foi o movimento de quem estava ansioso por que os seres acordassem, né, para essa realidade luminosa dentro de nós, que ele chamava do reino divino dentro de nós, né? Então isso é o amor, né? Esse impulso para ampliar as boas qualidades de todos os seres, inclusive as nossas, né? Inclusive o nosso trabalho para desenvolvermos em nós mesmos essas qualidades divinas que ainda também dentro de nós se encontram adormecidas, né?
E aí o Lama então vai descrever a terceira qualidade incomensurável, que é a compaixão, que aqui ele define como a capacidade de entender os obstáculos dos outros seres a partir do ponto de vista deles mesmos, gerando soluções adequadas e permitindo que sua natureza livre aflore naturalmente. Olha que bonita essa definição de compaixão, né? Quer dizer, primeiro, a compaixão entende os obstáculos dos outros seres a partir do ponto de vista deles mesmos, né? Vocês vejam que habilidade que os mestres espirituais têm, né? Essa habilidade de compreender como o outro está se sentindo, né? O mestre espiritual desperto, ele olha por seres como nós, né? Os seres pouco evoluídos espiritualmente, imersos em aflições, e ele percebe que essas aflições são criadas por nós mesmos, né? Mas ele também entende, ele consegue ter um nível de penetração em nossas mentes que ele consegue entender por que nós criamos a nossa realidade de maneira tão sofrida, né? Ou seja, os mestres espirituais têm essa habilidade de penetrar nossas mentes e nossos corações e compreender os nossos obstáculos a partir do nosso próprio ponto de vista. E é por isso que todos os mestres espirituais conseguem gerar uma linguagem compreensível para aqueles com quem eles estão conversando. Eles conseguem gerar essa linguagem por quê? Porque eles conseguem se colocar no lugar do outro, né? Eles têm essa sabedoria da igualdade, né? Eles, embora sejam seres, né, os mestres espirituais, embora eles sejam seres despertos, eles sabem que os outros seres têm a sua mesma natureza, apenas não despertaram para ela. E aí eles se empenham fortemente, se empenham intensamente para ajudar esses seres a superarem seus obstáculos e dessa forma permitirem, né, que a sua natureza livre, né, a sua natureza divina, aflore de maneira natural. Isso é compaixão, né? E é isso também que os mestres nos convidam a praticar, porque para avançarmos no caminho espiritual nós também precisamos cultivar compaixão em nossos corações, né? Então nós também precisamos desenvolver a sabedoria da igualdade, né? Nós também precisamos aprender a nos colocarmos no lugar do outro, operar a partir daí, compreender seus obstáculos e gerar, a partir dessa compreensão, soluções adequadas que permitam ao outro, né, avançar mais rapidamente no caminho da evolução espiritual. Isso é compaixão, né? Esse movimento, né, essa energia que se movimenta no mundo para diminuir o sofrimento de todos os seres, né? E por último, o Lama vai definir a quarta qualidade incomensurável, que é a equanimidade, né? Que ele define aqui como a capacidade ou a habilidade de não sucumbir a flutuações, atendendo todos os seres em suas necessidades, independentemente de recompensas ou condições, né? Então vejam que a equanimidade exige um nível de estabilidade interior, de estabilidade mental bastante elevado, né? Porque qual de nós não sucumbe a flutuações, né? Quem de nós não alterna o tempo todo, né? Momentos de alegria, né? Momentos de tristeza, momentos de ânimo, momentos de desânimo, né? Momentos de felicidade, momentos de infelicidade, né? Nós como seres ainda não plenamente despertos, estamos sujeitos a essas flutuações. E é por isso que precisamos cultivar a equanimidade cotidianamente, né? Cultivar essa estabilidade de modo a cada vez oscilarmos menos, porque oscilando menos, né, mantendo uma constância, né, um equilíbrio constante, nós conseguimos também agir no mundo de maneira mais efetiva, de modo a beneficiar os seres, né? Aquilo que a nossa mensagem de hoje, na primeira parte, nos convocava a fazer, né, que é socorrer, auxiliar, né, assistir, nós só teremos condições de fazer se estivermos minimamente cultivando a equanimidade, né? Se tivermos um mínimo de estabilidade interior, um mínimo de estabilidade emocional, para que possamos, nos mantendo emocionalmente equilibrados, atender então os seres em suas necessidades. E aqui tem um ponto importante que o Lama ressalta: independentemente de recompensas ou condições, né? Ou seja, nós precisamos nos libertar das condições, né? Ou seja, eu só vou auxiliar o outro se
ele me agradecer. Eu só vou auxiliar o outro se ele me der algum tipo de recompensa, seja ela material, emocional ou espiritual, né? Se nós estivermos presos a condições, nós não conseguiremos ser equânimes, né? Por quê? Porque no momento em que nós não recebermos as recompensas, né? Ou reconhecimento ou agradecimento que achamos, dos quais achamos que somos merecedores, a nossa mente se entristecerá, né? A nossa mente se deprimirá, dizendo assim: nossa, que ingratos, né? Ajudei, né? Ofereci ajuda, ofereci assistência, ofereci amparo, ofereci socorro e estou sendo pago com a ingratidão. Que coisa horrível, né? Então, quer dizer, quando eu me permito mergulhar nessas vibrações negativas, né? De me sentir frustrado porque os outros não reconheceram os meus esforços em ajudá-los, eu flutuo, né? Minha mente flutua, minha energia afunda, né? Minha energia se deprime e, consequentemente, eu me distancio da equanimidade que me fortaleceria na ajuda aos outros e a mim mesmo, né? Então, vejam vocês como a equanimidade tem uma importância fundamental no caminho espiritual, né? Porque sem estabilidade a nossa caminhada se torna muito incerta, né? Se torna muito flutuante, se torna muito oscilante. E aí a gente muitas vezes pode até duvidar dos próprios ensinamentos, dizendo assim: puxa, mas por que as coisas não estão dando certo, né? Eu me proponho a seguir os ensinamentos evangélicos e aparentemente as coisas não estão dando certo. Mas se a gente parar para, de fato, nos observar de forma isenta e imparcial, nós vamos ver que, na verdade, não são os ensinamentos que não estão dando certo. Nós é que não estamos sabendo aplicá-los com constância, né? E o que gera essa constância, o que gera essa capacidade, né, de sermos perseverantes é a equanimidade, é o cultivo da estabilidade. Porque a partir desta estabilidade, né, que nós então conseguiremos de fato, né, cultivar compaixão, bondade amorosa e alegria altruísta, né? E aí sim, a partir desse cultivo constante, a partir desse cultivo perseverante, estaremos avançando com segurança no caminho que Jesus diz que conduz à verdade e à vida.